Se Deus sabe de tudo, por que criou Lúcifer, sabendo que ele se tornaria o diabo? Por que colocar uma árvore proibida no jardim, sabendo que o homem desobedeceria? Será que Deus queria que tudo isso acontecesse? Ou ele tinha algo maior em mente? Essa é uma daquelas perguntas que tira o sono de muita gente. E hoje, a gente vai explorar isso com coragem, profundidade e uma pitada de provocação. Sem clichê, sem rodeios. Vamos direto ao ponto. Vamos voltar ao início. Antes do tempo, antes do universo, antes da matéria. Deus cria seres espirituais, os anjos. No livro de Ezequiel 28, 12 a 15, encontramos o seguinte: você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou pecado em você. Você ficou orgulhoso, por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria, por causa do seu resplendor. Deus criou Lúcifer perfeito, inteligente, brilhante, mas com uma coisa perigosa: a liberdade. Às vezes a gente pensa, se Deus sabia, por que não impediu? Mas aí vem a reflexão. Se você soubesse que seu filho faria escolhas terríveis no futuro, ainda assim o traria ao mundo? Essa pergunta é brutal, mas mostra algo importante. Amor verdadeiro envolve risco. E Deus correu esse risco. Deus não criou o mal, mas criou seres com livre arbítrio. E com isso, veio a possibilidade do mal. Em João 8, verso 44, Jesus chama o diabo de pai da mentira, mostrando que ele escolheu mentir. Liberdade sem a opção de errar é só ilusionismo. Deus queria filhos, não marionetes. E aqui entra outro ponto polêmico. Por que colocar a árvore proibida no Éden? Simples. Porque a obediência verdadeira só existe onde existe a opção de desobedecer. Em Gênesis 2, 16, 17 diz que Deus adverte sobre a árvore do conhecimento. Deus colocou a árvore no centro do jardim. E não foi por imprudência. Foi por justiça. O amor precisa de escolha. A lealdade precisa de alternativa. E mais, Deus já tinha um plano, antes mesmo do erro acontecer. Em Apocalipse 13, verso 8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Talvez Deus arriscou criar Lúcifer e colocar a árvore no jardim, porque ele não queria estar certo de que seus filhos iriam errar. Mas ele não foi irresponsável. Já havia um plano de redenção. E aqui vem uma chave filosófica. Se Deus tivesse punido Lúcifer antes do pecado se manifestar, ele não estaria sendo justo. Estaria julgando uma intenção, não uma ação. Em Êxodo 34, 6, 7 diz o seguinte: Deus justo, misericordioso, tardio em irar-se. O caráter de Deus não é impulsivo. Ele é justo. Ele dá tempo, oferece chances, e só age quando a corrupção se torna inevitável. E sabe o que é curioso? Existem pessoas na história que eram doces na infância e se tornaram monstros na fase adulta. A maldade não estava na criação, estava na escolha. Deus criou um universo onde o bem e o mal podem ser vistos em ação, onde as criaturas têm liberdade, onde o amor pode ser provado e onde a redenção é possível. Se você ficou até aqui, respira fundo e reflita. Deus não tem medo do caos. Ele usa o caos para revelar seu amor. E se tudo isso te fez pensar, então já sabe. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem precisa ouvir isso. Talvez Deus não queira que a gente entenda tudo, mas que confie, porque a história ainda está sendo escrita. E o final é glorioso. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima. Tchau.